Hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, do verso 25 ao verso 34. Convido você para abrir aí sua Bíblia, de repente seu aplicativo celular, se você puder, se for viável, conveniente, ou então apenas acompanhar com muita atenção a leitura da palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao versículo de número 34. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa ocasião. Marcos capítulo 5, do verso 25 ao verso 34. E o tema da nossa reflexão da série Aos Pés de Jesus: um lugar para testemunhar. Olha que coisa especial. Esse episódio é muito interessante, porque quando nós analisamos esse episódio, a gente vai observar que poderia acontecer tudo a partir desse episódio, menos uma oportunidade para testemunhar. Na verdade, esse episódio talvez nem estaria registrado ou narrado no Evangelho, se não fosse por um detalhe muito importante. Qual é o detalhe? A pergunta feita por Jesus, registrada aqui nesse Evangelho e também em Lucas: quem me tocou? Essa é a pergunta feita por Jesus, que muda todo o cenário desse episódio. Porque se você observar, Jesus estava em marcha, no contexto, indo para atender a filha de Jairo. Jairo tinha chegado e se prostrado aos pés de Jesus, suplicado que Jesus fosse curar a sua filha, que estava à beira da morte. Então Jesus sai para atender a filha de Jairo. Enquanto ele está em marcha, indo em direção à casa de Jairo para prestar socorro, ele é interrompido, por esse episódio. Mas o que a gente descobre quando a gente lê esse episódio é que tudo isso era para passar desapercebido. O texto diz que Jesus estava indo e aconteceu que uma mulher veio e tocou nas vestes de Jesus. O Evangelho de Mateus chega a dizer que é na orla das vestes de Jesus. Essa orla da veste é interessante. O Antigo Testamento diz que tinham essas orlas nas vestes, essas franjas nas vestes, e era para que o povo de Deus lembrasse de guardar os mandamentos do Senhor. Não era apenas algo ornamental, mas era algo para que fosse pedagógico. A orla da veste tinha esse papel pedagógico, de que eles olhassem para as orlas, para aquelas franjas, por assim dizer, e pudessem lembrar de não viver segundo os seus próprios conceitos, pensamentos ou vontade, mas se lembrar de guardar os mandamentos do Senhor. E essa mulher entra furtivamente no meio da multidão. Jesus está acossado, cercado por multidão, e ela entra furtivamente e toca nas vestes de Jesus. E a intenção dela era exatamente essa, era que isso passasse despercebido, que ninguém notasse. E o curioso na leitura do texto é que ninguém nota, de fato ninguém nota. Quando Jesus faz essa pergunta, que é de uma certa forma
surpreendente para os discípulos. Essa pergunta é estranha, na verdade, para os discípulos. Quando Jesus diz quem me tocou, eles dizem: Senhor, nós estamos no meio de uma multidão, as pessoas estão esbarrando no Senhor, estão passando próximos ao Senhor, estamos, na verdade, comprimidos pela multidão. Não faz nenhum sentido essa pergunta, quem me tocou? Ou seja, ninguém percebeu esse toque desta mulher em Jesus, né? Mas Jesus percebeu, né, que não era uma questão de encostar em Jesus, de esbarrar em Jesus, mas alguém tocou de uma maneira diferente em Jesus, né? E isso ia passar completamente despercebido, né, se Jesus não tivesse feito essa pergunta. Talvez esse episódio não estaria nem registrado. Essa mulher haveria de ter tocado em Jesus, teria sido curada por Jesus, teria saído furtivamente da multidão se Jesus não tivesse dito nada, e talvez esse episódio nem estaria registrado no Evangelho. Mas essa pergunta de Jesus fez toda a diferença. Jesus diz: quem me tocou? Então os discípulos ficaram surpresos, chocados, na verdade, com essa pergunta. Senhor, tem gente encostando, tem gente esbarrando, como assim quem me tocou? Jesus disse: não, alguém me tocou. Não é alguém me encostou, não é alguém esbarrou. Não, é alguém me tocou. E Jesus começa a olhar ao redor. E aí acontece algo surpreendente. Quando ele olha ao redor, a mulher não pode se esconder, diz o Evangelho de Lucas. E aqui diz que ela, cônscia do que nela se operara, ela não teve como se ocultar. E ela se revela como sendo aquela que havia tocado em Jesus. Ela se prostra aos pés de Jesus, que é o tema da nossa série, né? Ela se prostra aos pés de Jesus e declara, diz esse texto, toda a verdade, né? E lá em Lucas diz assim, que ela não pôde mais ocultar-se, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele e declarou a Jesus, né, diante do povo, diante de todo mundo, a causa pela qual ela havia tocado em Jesus e o que havia acontecido com ela a partir do momento que ela tocou em Jesus. Então, amados, aqui se torna um lugar para testemunhar. Esse episódio que talvez ia passar despercebido, esse episódio que talvez não seria nem registrado, mas Jesus não deixa ficar oculto. Jesus expõe esta mulher. Como nós vemos em outro lugar, eu disse que Jesus expôs a pessoa, e aqui também, Jesus expõe essa mulher, não para constrangimento, não para o mal, não para julgamento, mas para promover algo maravilhoso para a nossa vida, para a vida dela, para a vida daqueles que estavam testemunhando, né, e para o nosso coração. Aquele momento daquela mulher, estando cônscia do que nela se operara, né, ela trêmula e prostrada aos pés de Jesus, se tornou um lugar para testemunhar. Testemunhar o quê? Testemunhar pelo menos 3 coisas importantes que eu queria compartilhar com você hoje a partir desse texto. Testemunhar o nosso sofrimento, testemunhar a nossa fé e testemunhar acerca do nosso milagre. Olha que coisa linda. Primeiro, essa mulher foi constrangida por Jesus a se revelar, né? E o texto diz aqui no Evangelho que ela, cônscia, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se operara, ela veio, prostrou-se aos pés diante dele e declarou toda a verdade. Ela precisou dar testemunho, né? E ela, em primeiro lugar, ela deu testemunho do seu sofrimento. Porque se ela não tivesse dado esse testemunho, ninguém haveria de saber, né? Só veio a se tornar conhecido porque ela deu testemunho acerca do seu sofrimento. O versículo de número 25 e 26, registrado aqui por Marcos e também registrado por Lucas, só foi sabido e conhecido porque ela deu aquele testemunho ali diante de Jesus, diante de todo o povo, diante da multidão que estava cercando, acompanhando Jesus. E o texto nos informa acerca do sofrimento dessa mulher. Olha que coisa! O texto diz que o sofrimento dela era um sofrimento marcado pelo tempo, né? Era um sofrimento de muito tempo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos que sofria, né? Existe essa marca do sofrimento. O tempo do seu sofrimento é um tempo assim assustador para a gente. Às vezes a gente sofre por um dia, às vezes a gente sofre por uma semana, às vezes a gente sofre por um mês,
algumas situações que demandam mais e a gente sofre por um ano. Mas essa mulher sofria já esse mal na sua vida há 12 anos. Então, o sofrimento dela tem essa marca, né? O tempo do seu sofrimento é longo. E quanto mais se arrasta no tempo, no sofrimento, né? Mais desesperança se assenta no coração daquele que sofre, né? Mais angústia, mais aflição. É um acúmulo, né? De dor, de ansiedade, de inquietação naquela pessoa que está carregando um sofrimento por tanto tempo. Então, o tempo do seu sofrimento é longo, é 12 anos. O texto diz também não só do tempo do seu sofrimento, mas fala da natureza do seu sofrimento. Aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, um fluxo de sangue. É como se fosse, né? Como se fosse uma menstruação ininterrupta. Então as irmãs sabem, né, o que isso significa. Que sofrimento era esse que essa mulher estava enfrentando já há 12 anos. E a natureza desse sofrimento, né, trazia sobrecarga para ela física, social e também cerimonial. Ou seja, esse fluxo de sangue contínuo que ela tinha, obviamente enfraquecia, tornava ela uma pessoa anêmica, fraca, né, sem força, sem vigor. E você imagina que isso ocorre com as mulheres, né, periodicamente, e tanto transtorno traz, né, para as mulheres, tanto no aspecto físico, como desconforto emocional e tudo mais, que decorre desse fluxo que ocorre periodicamente na vida de uma mulher, que tem uma normalidade do ciclo menstrual. Agora imagina essa mulher 12 anos num fluxo ininterrupto. Imagina a fraqueza do seu corpo, né? Então isso trazia o desgaste físico, trazia para ela também o desgaste social, porque isso a tornava excluída do convívio social e também do convívio cerimonial. Ela não podia frequentar a sinagoga, ela não podia frequentar também o templo. E qualquer lugar que ela tocasse, ou sentasse, ou deitasse, aquele objeto, né, que foi usado por ela podia contaminar outra pessoa. Então ninguém podia tocar aquela mulher, ela não podia tocar em ninguém, e ninguém poderia sentar onde ela sentou, deitar onde ela se deitou. Então ela vivia um sofrimento tremendo, né? O tempo do sofrimento dela traz agonia, traz uma inquietação no coração, trazia aflição ao coração dela, né? A natureza do seu sofrimento trazia um peso físico, um peso social, porque ela era afastada do convívio social, até mesmo da sua família, se ela tivesse uma família, filhos ou marido, a gente não sabe, né? E também trazia restrição cerimonial, ela se tornava impura, ela se tornou impura, ela não podia frequentar a sinagoga nem o templo, ou seja, ela estava constantemente impura. Então o sofrimento dela era grande, e ela dá testemunho do seu sofrimento, né? O tempo do seu sofrimento, a natureza do seu sofrimento, né? E os custos desse sofrimento. Tinha custos pesados para ela, além daquilo que era físico, social e cerimonial. Havia um custo de recurso humano, de recurso financeiro. O verso 26 diz que muito ela padecera à mão de vários médicos, né? O recurso humano que ela tinha condição de ter, ela tinha posses, né? O texto em outro lugar diz que ela tinha uma fortuna, mas ela tinha condição de ter médicos. Mas naquela época a precariedade era tanta que ela passou por vários médicos e muitas vezes os tratamentos entravam em conflito um com o outro e ao invés de ajudar, aquilo piorava a situação da pessoa. A gente não sabe qual era a doença dela, talvez fosse algum tumor, algum câncer, né? Na região de ovário, talvez, a gente não sabe. Mas o fato é que ela sofria, né, tremendamente. O tempo do seu sofrimento está relatado no seu testemunho, né? A natureza desse sofrimento e os custos desse sofrimento. Tinha um custo de recurso humano, ela passou por vários médicos, né? E ela também teve uma despesa, né? Ou seja, o custo financeiro. O texto diz que ela tem despendido tudo quanto possuía, despendeu toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, e tudo isso não foi suficiente, sendo contudo
sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Então, aos pés de Jesus, se tornou para ela um lugar de testemunho. Primeiro lugar, testemunho do seu sofrimento, né? Um sofrimento marcado por um tempo tão longo, marcado, né, por uma natureza tão dolorosa, né, que trazia um peso físico, que trazia um desgaste social, que trazia um desgaste cerimonial para ela, e que esgarçou, né, todos os recursos dela, recursos humanos e recursos financeiros. Mas ela foi obrigada, ela foi constrangida por Jesus, na verdade, naquela situação, em dar um testemunho do seu sofrimento. E aquilo foi algo que talvez, num primeiro momento, a gente tenha um olhar negativo sobre isso. Mas não, a gente precisa olhar para isso com um olhar positivo, sabendo a natureza do seu sofrimento, né? O tempo do seu sofrimento, sabendo a respeito do custo desse sofrimento, a gente vê a grandiosidade da graça de Deus sobre a vida dela, né? O tamanho do milagre que foi operado sobre ela, né? A bondade do Senhor que alcançou o seu corpo e a sua vida. Então, que bom que aos pés de Jesus é um lugar onde a gente pode dar testemunho do nosso sofrimento, da nossa dor, da nossa luta, da nossa perda, da nossa tragédia, da desgraça que se abateu sobre nós, né? Das aflições com as quais nós temos lidado. Que bom que aos pés de Jesus não há restrição. Pelo contrário, se torna um ambiente propício para que eu e você possamos dar testemunho daquilo que tem sido um sofrimento para nós, ou para nossa casa, ou para nossa família, né? Do tempo do nosso sofrimento, né? Da natureza do nosso sofrimento, ou dos custos que nós temos, que nos tem onerado por causa do nosso sofrimento. Tem gente sofrendo há bastante tempo, tem gente sofrendo com naturezas, né, muito peculiares de sofrimento. E tem gente que está, muitas vezes, tendo seus recursos se esvaindo por causa desse sofrimento. São enfermidades graves, muitas vezes, né? São doenças crônicas, muitas vezes. São situações que se arrastam. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque assim como aquela mulher, aos pés de Jesus se tornou para ela, e pode se tornar, e deve se tornar para mim e para você, um lugar de testemunho. Primeiro, testemunho acerca do nosso sofrimento. Não, nós não precisamos negar o nosso sofrimento. Não, nós não precisamos maquiar o nosso sofrimento, ou dizer que ele não existe, que ele não é verdadeiro. Não, se ele é real, se ele é verdadeiro, né, nós podemos dar testemunho acerca dele aos pés de Jesus. O texto diz, no verso 33, então a mulher atemorizada, trêmula, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, ou aos pés dele, e declarou-lhe toda a verdade. Ela não escondeu absolutamente nada. Ela contou para Jesus e para todas as pessoas que estavam à volta o tempo do seu sofrimento. Já eram 12 anos. Ela contou acerca da natureza desse sofrimento. Imagina todo aquele povo parado ouvindo e ela falando: eu tenho um fluxo que não cessa há 12 anos. Ela se expôs, né, falando do peso que isso trazia sobre ela fisicamente, socialmente e cerimonialmente. E ela chegou a dizer, né, também dos custos desse sofrimento publicamente, diante de Jesus e diante daquelas pessoas, falando que ela gastou todo o seu dinheiro, todos os seus recursos com vários médicos, né, e que nada resolveu, pelo contrário, ela não melhorou, ela só piorou. Então, glória a Deus, porque nós podemos colocar diante de Jesus o nosso testemunho, né? Aos pés de Jesus o nosso testemunho, acerca da dor, acerca da tragédia, acerca das perdas, acerca das aflições, né? Acerca das tribulações, das vicissitudes com as quais nós estamos lidando. Que bom que aos pés de Jesus nós podemos dar testemunho do nosso sofrimento. E quem sabe, enquanto nós vamos à presença de Jesus e temos a graça, a ambiência oportuna para dar testemunho do nosso sofrimento, nós sejamos visitados pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelos seus milagres, né? Pelas intervenções da sua mão de poder e de misericórdia. Aos pés de Jesus é lugar de testemunhar acerca do sofrimento. De repente você está sofrendo, né? De repente você está passando coisas que ninguém sabe. Você entra no culto, você sai do culto, você sai sem ser percebido.
né? Como essa mulher, você não quer que ninguém saiba. E nem sempre a gente tem que falar disso para qualquer um ou para todo mundo, mas você pode, com toda certeza, falar para Jesus, né? Testemunhar do seu sofrimento aos pés do Senhor Jesus. Se de repente for da vontade do Senhor oportuno que isso aconteça na presença de algumas pessoas, né? Quem sabe pessoas de Deus, pessoas sábias, pessoas tementes, pessoas sensíveis, que vão poder acolher você sem julgar, sem discriminar e sem colocar mais peso sobre a sua vida. Quem sabe será um momento oportuno para que você receba cura de Deus enquanto você testemunha acerca do seu sofrimento. E mais que isso, esse texto é muito interessante. Aos pés de Jesus se torna um lugar, né? Um lugar para testemunhar acerca do nosso sofrimento, mas também acerca da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher deu testemunho, contou toda a verdade, não só acerca do seu sofrimento, mas acerca da sua fé. O versículo de número 27 nos dá conta de que, tendo ela ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, né, carregada de todo esse sofrimento, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Olha que coisa maravilhosa. Ela dá testemunho da sua fé em Jesus. Por que ela fez isso? Verso 28 diz, Marcos 5, 28, porque dizia consigo mesma, ela falava para ela mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Olha que coisa surpreendente. Ela ouviu falar de Jesus, da fama de Jesus, dos milagres de Jesus, da misericórdia de Jesus, do amor de Jesus para com aqueles que estavam sofrendo. Talvez ela ouviu falar sobre como Jesus tocou o leproso, sobre como Jesus curou enfermos, sobre como Jesus ressuscitou mortos. E isso encheu o coração dela, não só de esperança, mas encheu o coração dela de fé, de fé. E ela começou a dizer para si mesma, bom, eu não tenho como fazer outra iniciativa a não ser esta, entrar quando Jesus estiver passando de maneira fortuita, totalmente, né, sutil no meio da multidão e tocar na veste de Jesus. E eu tenho certeza, eu vou ser curada. Olha o que acontece. E o texto diz no versículo 29 de Marcos 5, 29, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Foi exatamente isso que ela fez. E ao final desse texto, Jesus diz para ela assim, filha, a tua fé te salvou. Né? Em outras palavras, a tua fé te curou. Ela não só deu testemunho aos pés de Jesus acerca do seu sofrimento. Todo mundo tomou conhecimento daquilo. Se alguém ainda não sabia, passou a saber naquele dia. Né? O peso do seu sofrimento, o tempo do seu sofrimento, né? Os custos do seu sofrimento. Mas também naquele dia, todo mundo tomou conhecimento da sua fé. Né? Como ela ouviu sobre Jesus, como ela teve fé em Jesus e como ela foi movida por essa fé e tocou nas vestes de Jesus. Foi lindo, porque isso foi um ato de muita coragem, ousadia. Por essa fé, ela teve muita coragem e ousadia para fazer o que ela fez, porque ela estava quebrando pelo menos duas regras muito importantes. Ela estava se misturando com a multidão, ela não podia fazer isso. E ela estava tocando em alguém, ela também não podia fazer isso. Ela não deveria estar se misturando com a multidão, porque ela poderia tornar todos aqueles com os quais ela tivesse algum tipo de contato impuros, né? E ela não só se misturou com a multidão, mas ela tocou intencionalmente nas vestes de Jesus. Ou seja, ela estava, né, colocando em risco, supostamente, a pureza do rabi, né? Mas ela foi surpreendida conforme a sua expectativa, a sua esperança, ela foi curada naquele momento. Então, que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor, porque nós só agora sabemos disso, porque Jesus perguntou, quem me tocou? Quem me tocou? Jesus, interrompido naquele fluxo em que ele estava indo na direção da casa de Jairo para socorrer a filha de Jairo, ele para com aquela multidão ao seu redor e pergunta, quem me tocou? Os discípulos ficam chocados e Pedro é o porta-voz, né, dessa estupefação dos discípulos, conforme diz o Evangelho de Lucas. Pedro diz, né, com seus companheiros, mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes quem me tocou? Não, parece não fazer sentido, mas Jesus sabia. Não era alguém que havia encostado, que havia esbarrado, né?
mas alguém que havia tocado e tocou em Jesus com fé. Tocou em Jesus com fé porque havia ouvido acerca de Jesus, né? Havia ouvido da fama de Jesus, dos milagres de Jesus, da misericórdia de Jesus, da graça de Jesus, do amor de Jesus, do poder de Jesus, da compaixão de Jesus. Aquilo moveu o coração daquela mulher e ela, movida por fé, ela foi, se imiscuiu no meio da multidão e tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Então é maravilhoso, porque aos pés de Jesus é um lugar para testemunhar do nosso sofrimento, mas também testemunhar da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Que ali aos pés de Jesus, onde nós testemunhamos o sofrimento, a dor, a tragédia, a luta, pode se tornar, né, pela intervenção da graça do Senhor, um lugar onde nós vamos testemunhar cura, vamos testemunhar restauração, vamos testemunhar libertação, vamos testemunhar conversão, vamos testemunhar coisas extraordinárias, provisão, graça, misericórdia, que veio da parte de Deus até a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, porque nós respondemos com fé. Né? Nós fomos movidos por fé, nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos o Evangelho de Jesus, e nós fomos movidos por aquilo que ouvimos acerca do Salvador. Nós fomos à presença do Senhor e ali fomos visitados pela sua maravilhosa graça. Então, que bênção, louvado seja o nome do Senhor. Aos pés de Jesus é um lugar para testemunhar, para que você testemunhe o seu sofrimento, mas para que também você testemunhe acerca da sua fé. Eu vou contar para vocês aqui uma coisa surpreendente, né, que aconteceu comigo há pouco tempo atrás. Acho que até compartilhei com vocês que eu estava com algo aqui, ó, no pulso, no punho, sobressaltado aqui, ó, no meu pulso esquerdo. E por causa de tocar instrumento musical há muitos anos e às vezes estar numa posição incorreta, o pulso abre, né? E surgiu aqui, né, um nódulo aqui bem grande. Eu passei pelo médico e o médico falou: você precisa operar esse nódulo, precisa ser retirado, né? Porque ele no momento não está incomodando você, não causa dor, mas ao longo do tempo ele vai pressionar os nervos, vai começar a crescer bastante e ele pode trazer dores e desconfortos bem desagradáveis para você. E, surpreendentemente, essa semana, quando eu olhei para minha mão, olha o que eu descobri: sumiu, desapareceu todo o nódulo que deveria ser operado pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. A minha esposa me perguntou ontem: aí o nódulo? Eu falei para ela: Jesus curou. Jesus curou. Olha aí, sumiu, simplesmente desapareceu. Nosso irmão Carlos Exaúda está dando testemunho aqui no início da nossa live, né, que Jesus tem abençoado grandemente e não tem mais nenhum sinal do infarto que ocorreu há 9 anos, né, com o nosso irmão Carlos. A nossa irmã Odete, os exames tudo tranquilo. Nosso irmão Rodrigo foi ontem Ribeirão Preto, né, depois de 14 cirurgias, 12 anos de tratamento de um câncer, de um nódulo na garganta, e o Senhor deu uma notícia maravilhosa, dizendo: está limpo, não tem nada na sua garganta. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aos pés de Jesus se torna, sim, para nós um lugar para testemunhar do sofrimento, sim, mas também para darmos testemunho da fé, né? Da fé que nós tivemos no Senhor, porque oramos, porque pedimos, porque buscamos, porque batemos. Oramos sempre por cada situação da nossa vida e somos surpreendidos pelas maravilhas de Deus na nossa vida, né? Então é para dar testemunho da nossa fé, dos momentos de oração, dos momentos de adoração, dos momentos de culto, que mesmo enfrentando sofrimento, você vai ao culto, você ouve a palavra, você louva, como Paulo e Silas, com os pés no tronco, depois de ter apanhado com vara, depois de ter ido para o cárcere, foram postos no cárcere interior, com os pés no tronco, à meia-noite, eles oravam e cantavam louvores. É testemunho de fé, né? Testemunho da confiança que nós temos no Senhor, né? Nas promessas da sua palavra, né? E nos princípios que Ele colocou como direcionamento para a nossa vida. Então, aos pés de Jesus é um lugar para testemunhar o nosso sofrimento, mas testemunhar a nossa fé. Essa mulher dá um testemunho lindo de fé. Ela ouviu acerca da fama de Jesus. Ela foi e se introduziu no meio da multidão, né,
para encontrar Jesus, e ali ela tocou nas vestes de Jesus. Que Deus permita que nós carreguemos também um testemunho de fé, né? Como você confia no Senhor, como você acolhe a palavra do Senhor, como você tem vivido experiências em louvor e adoração a esse teu Deus e teu Senhor. Que Deus permita que aos pés de Jesus seja um lugar para você testemunhar a sua fé no Senhor Jesus, né? Assim como essa mulher fez. Nós hoje sabemos disso, porque Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Ela não teve como se esconder, ela teve que se expor. E aí ela disse: fui eu que toquei, fui eu, porque eu ouvi falar do Senhor, das suas maravilhas, do seu amor, da sua graça. Então eu saí fraca, né? Toda talvez anêmica, me introduzi no meio da multidão, quebrei as regras, não poderia ter estado entre a multidão, não poderia ter tocado em ninguém, mas eu fiz isso movido pela fé, fiz isso e fui surpreendida pela tua graça. Que seja assim com você, que você possa demonstrar, não é, uma postura de fé. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e mais que isso, tem que confiar que Ele é o galardoador, é o abençoador daqueles que o buscam, né? Então, que você possa ir aos pés de Jesus para dar testemunho do seu sofrimento, mas também dar testemunho da sua fé, da sua confiança, né, naquele que é o Senhor, que é o Redentor, que é o Salvador, que é o Deus das nossas vidas. No Verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? Eu creio, Senhor, eu creio que Tu és Deus. É como Jesus perguntou para a irmã de Lázaro: você crê nisso? Ela diz: eu creio, Senhor, eu creio. É assim que nós queremos responder, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E tem mais uma coisa importante que eu gostaria de destacar a partir do texto, né? Aos pés de Jesus é um lugar para testemunhar o nosso sofrimento, testemunhar a nossa fé e testemunhar o nosso milagre. Ela recebeu um milagre maravilhoso. Eu até já li o verso 29, né? Depois ela dá testemunho da sua fé, ela dá testemunho do milagre. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, do seu tormento. Eu até antecipei, já dei testemunho do milagre antes, né? Eu já falei do milagre aqui na minha vida, já mencionei a gratidão do Carlos, da Odete, dos milagres do Senhor. Já mencionei aqui meu irmão Rodrigo, falando isso porque é do conhecimento da nossa comunidade de fé. Então eu já testemunhei antecipado quando falava da fé a respeito do milagre. Essa mulher viveu um milagre. Ela foi curada imediatamente, ela foi curada permanentemente, ela foi curada graciosamente. Primeiro foi imediatamente, né? O texto diz aqui, verso 29, logo se lhe estancou a hemorragia. Logo. O texto do Evangelho de Lucas, que conta essa mesma história, diz que logo se estancou a hemorragia, ou seja, foi curada imediatamente. Deus foi tão tremendo na vida dessa mulher, ela tocou na orla da veste de Jesus e imediatamente foi curada. Algo surpreendente aconteceu com ela. E o texto conta pra gente, né, que isso acontece de maneira imediata, e mais que isso, acontece de maneira permanente. O final do texto de Marcos, verso 34, Jesus disse assim: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quer dizer, esse mal não vai voltar. Assim como o fluxo era permanente, a cura se tornou permanente na vida dela. Jesus curou ela de uma vez por todas. Ela não mais voltaria a ter esse mal. Olha que coisa maravilhosa. Então a cura acontece, o milagre acontece de uma maneira imediata e permanente na vida daquela mulher. E mais que isso, acontece imediatamente, permanentemente e graciosamente. É uma obra da graça de Deus na vida daquela mulher. Jesus vai dizer assim para nós no verso 34, filha, a tua fé te curou. A dar testemunho que foi a fé daquela mulher, né? A confiança que ela teve no Jesus que ela tinha ouvido, que ela não tinha encontrado, que ela não tinha ainda tido a oportunidade de estar na presença dele, mas ela apenas ouviu e ela teve fé. E o texto diz, filha. É interessante essa palavra, é um sinal de profunda graça o que alcançou a vida desta mulher.
porque ela era uma mulher sem nome, uma mulher doente, uma mulher que se tornou pobre, sem recursos, porque tudo que ela tinha foi consumido por essa doença, né? E uma mulher que estava excluída, tanto socialmente como cerimonialmente, com restrição do convívio social e com restrição do convívio comunitário de adoração. Então, ela estava, né, carregando tudo isso na sua vida. E Jesus a chama de filha. Uma maneira muito especial que Jesus se dirige a ela para sinalizar a graça de Deus sobre ela. Um termo de uma palavra com ternura, Jesus dirige àquela mulher tão sofrida, né? Para mostrar para ela que ela foi alvo da graça de Deus. Que ela não era apenas uma mulher sem nome, não era mais uma mulher sem nome, não era mais uma mulher consumida por um fluxo ininterrupto de sangue, né? Uma doença crônica. Ela não era mais uma mulher que ficaria restrita socialmente ou cerimonialmente. Agora ela filha, como filha do Pai, filha do povo de Deus, fazendo parte do povo de Deus. Jesus chama ela de filha. Filha, a tua fé te salvou. Então, o milagre veio sobre ela de maneira imediata, veio de maneira permanente e veio como um sinal maravilhoso da graça de Deus sobre a vida dela. E nós, eu e você, temos esse privilégio de que aos pés de Jesus se torne para nós um lugar de testemunho, onde a gente testemunha o nosso sofrimento, onde a gente testemunha da nossa fé, porque Deus nos dá essa graça de exercitar a fé nele, onde a gente testemunha do milagre que Deus derramou sobre nós, né? Que coisa maravilhosa! Todos nós aqui podemos, e de uma maneira ou de outra, dar testemunho dos milagres de Deus sobre a nossa vida. Milagre sobre a vida da esposa, como eu tenho, milagre sobre a vida do meu primogênito, como eu tenho, milagre sobre a minha própria vida, como eu falei aqui para vocês hoje, e cada um de nós, milagres em áreas diferentes da nossa vida, e nós temos esse privilégio, né? Jesus não nos deixa ficar ocultos, né? Escondidos, despercebidos ali quietinho, não. Isso precisa ser testemunhado. Se o sofrimento precisa ser testemunhado para sinalizar o tamanho da graça de Deus, se a fé precisa ser testemunhada para que outras pessoas possam olhar esse exemplo e seguir esse exemplo de fé, de confiança no Senhor, de dependência do Senhor, esse exemplo de humildade diante do Senhor, também nós precisamos dar o testemunho do milagre do Senhor, das coisas grandiosas que o Senhor tem feito, né? Por nós, em nós, na nossa vida. Nós precisamos testemunhar. E foi exatamente isso que Jesus fez. Esse episódio provavelmente poderia passar completamente despercebido da multidão, dos discípulos, de Pedro, mas não passou despercebido de Jesus. E Jesus não permitiu que isso ficasse oculto. Poderia ficar apenas entre Jesus e a mulher, ninguém iria saber, né? É tão curioso que em outro episódio Jesus não priorizou a publicidade. A semana passada eu disse isso para vocês. Jesus não priorizou a publicidade, mas nesse caso específico se fazia necessário que isso se tornasse público, para que não só a multidão soubesse, os discípulos soubessem, para que não só Pedro soubesse, mas para que eu e você viéssemos a saber que nós precisamos dar testemunho, não só do sofrimento e da nossa fé, mas do milagre que Deus tem operado nas nossas vidas, né? O maior deles é a nossa salvação, né? A nossa regeneração, o novo nascimento que Deus operou em nós, mas também as curas, os livramentos, as provisões que Deus faz na nossa casa, na nossa família. Nós temos que dar testemunho dos milagres do Senhor, para honrar e glorificar o nome do Senhor, para que pessoas sejam tocadas segundo a vontade do Senhor, sejam despertadas através desse testemunho, sabendo que o Deus que atuou sobre o nosso sofrimento, né, respondendo à nossa fé e nos visitando com um milagre tão extraordinário, pode fazer o mesmo na vida daqueles que estão ouvindo o testemunho, daqueles que estão passando por sofrimento, daqueles que estão trilhando um caminho de fé e que de repente vão se tornar como essa mulher e como eu e você também testemunha das maravilhas, dos milagres do Senhor sobre a nossa vida. Isso é muito importante. É interessante que o episódio passado, Jesus tocou no leproso. E no episódio de hoje, é o necessitado que toca no Senhor Jesus. Que coisa linda, né? Como as coisas de Deus
não segue uma mecânica, né? Não segue um script humano. Com um episódio acontece de uma maneira, com outro episódio é de outra maneira, né? Com um indivíduo, o necessitado é tocado por Jesus. Com outro indivíduo é o necessitado que toca no Senhor Jesus. E nem aquele que Jesus toca, e nem aquele que toca em Jesus tem o poder de tornar Jesus impuro. Pelo contrário, o Senhor Jesus torna puro tanto aquele que ele mesmo tocou, como aquele que nele veio a tocar. Porque ele é Deus, ele é o Senhor, ele cura, ele sara, ele liberta, ele perdoa. Ele é o Salvador, o Redentor, o Senhor. E assim, nós podemos ter o privilégio, a graça, né, de poder, aos pés de Jesus, dar testemunho do milagre que alcançou a nossa vida. Essa mulher foi surpreendida. O texto diz, verso 31, responderam os discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. No texto de Lucas diz assim, contudo Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Olha só, então o verso 33 de Marcos 5 diz, então a mulher atemorizada e trêmula, porque ela sabia que tinha quebrado duas regras muito importantes. Ela não podia se misturar com a multidão, e muito menos tocar em alguém, e ela fez essas duas coisas. Cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. E no texto de Lucas diz assim, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, prostrou-se diante dele e declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Louvado seja o nome do Senhor. Aos pés de Jesus é um lugar para testemunhar. O que? Testemunhar o nosso sofrimento, testemunhar a nossa fé e testemunhar o nosso milagre, o milagre que Deus fez na nossa vida. E o texto de Marcos termina de uma maneira linda, Jesus dizendo, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Há duas coisas que eu queria destacar para finalizar esse texto. A impressão que nós temos nas palavras finais de Jesus, além desse milagre extraordinário que alcançou a vida dessa mulher, a despeito daquele sofrimento tão grande que ela viveu, e sobretudo como resposta à fé que ela exercitou, que ela demonstrou, nós vemos uma coisa, que ela foi curada no corpo e muito possivelmente foi curada no coração. O texto diz, no finalzinho, vai em paz e fica livre do teu mal. Jesus não só curou o corpo dela, como foi verificado instantaneamente, né? De maneira permanente, de maneira graciosa, mas foi curado seu coração. Jesus disse para ela, vai-te em paz. Ali não sai daquele encontro apenas uma mulher com o corpo curado, mas com o coração regenerado, convertido, restaurado pelo Senhor. Jesus diz, vai-te em paz, né? Que Deus permita que nós possamos experimentar os milagres no corpo, mas sobretudo o milagre dos milagres no nosso coração. Que nós possamos ouvir Jesus dizer, fica livre do teu mal, fica livre do teu flagelo, fica livre do teu sofrimento, da tua aflição, da depressão, da síndrome do pânico, dessa enfermidade. Fica livre, porque Jesus tem esse poder para dizer, fica livre. Mas também ele possa dizer, vai-te em paz. Porque não é só no corpo. Você foi visitado por algo poderoso no coração. A partir de agora, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração, a tua mente em Cristo Jesus, porque agora você tem paz com Deus. Então, por causa disso, você vai também ter paz de Deus na tua vida. Que seja assim, comigo e com você, porque aos pés de Jesus é um lugar para testemunhar. Testemunhar o nosso sofrimento, testemunhar a nossa fé, mas testemunhar o nosso milagre. Que Deus nos conceda essa graça. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, amém e amém.